Muito bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. O pastor Israel, eu desejo a você um ótimo dia, um ótimo início de ano também. Estamos sempre na expectativa de buscarmos uma vida melhor na presença do Senhor. Estamos meditando no Evangelho de Lucas e hoje o capítulo 20. E o capítulo 20 de Lucas ele é um discurso crucial no ministério de Jesus, onde ele aborda questões de autoridade, natureza do reino de Deus e a crítica à hipocrisia religiosa. O capítulo contém confrontos diretos com as autoridades religiosas e lições fundamentais sobre a verdadeira adoração e a preparação para o que vem a seguir. Muito bem, o versículo 1 a 8, ele fala sobre a autoridade de Jesus. Enquanto Jesus ensinava no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas confrontam. Eles perguntam sobre a origem de sua autoridade para ensinar e fazer milagres. Para isso, Jesus, em vez de responder diretamente, pergunta sobre o batismo de João, se era do céu ou dos homens. Os líderes religiosos deliberam entre si, percebendo que, seja qual for a resposta, se encontraria em um dilema. Eles temem a multidão, que considera Jesus João um profeta, e assim optam por não responder a pergunta. Jesus também se recusa a revelar a origem de sua autoridade, pois a questão já tinha sido respondida implicitamente por sua ação e ministério. Os versículos 9 e 19 do capítulo 20 fala sobre a parábola dos lavradores. Jesus conta a parábola dos lavradores maus e que representam as autoridades religiosas de Israel. O proprietário da vinha envia um servo para coletar os frutos, mas os lavradores maltratam e rejeitam o servo. O ciclo se repete com mais servos, cada um recebendo tratamento semelhante. O proprietário decide enviar seu filho amado, pensando que eles o respeitarão. Contudo, os lavradores veem o filho e se unem para matá-lo, na esperança de tornar a herança para si. Esta ação simboliza a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos. Jesus pergunta o que o proprietário da vinha fará com esses lavradores. E ele os condena e dá a vinha a outros, indicando que o reino de Deus será tomado de Israel e dado a outros povos. Jesus reafirma que a pedra que os construtores rejeitaram se tornará a pedra angular, uma referência a si mesmo. Aqueles que caíram sobre essa pedra serão despedaçados. Esta figura retrata tanto a rejeição quanto a centralidade de Jesus no plano da redenção. Os líderes religiosos percebem que a parábola é uma reprovação a eles e procuram prender Jesus, mas temem a multidão. O versículo 20 a 26 vai falar sobre a pergunta sobre o imposto a César. Os líderes enviam espiões para pegar Jesus em alguma palavra, visando a sua condenação. Eles perguntam se é lícito pagar impostos a César. Esta pergunta busca colocá-lo em uma posição de conflito com as autoridades romanas e com o povo judeu. Jesus percebe a malícia deles e responde sabiamente. Ele pede que ele mostre uma moeda e pergunta de quem é a imagem e a inscrição da moeda. Ao ouvir que é de César, ele afirma: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta revela a importância de render a devida honra tanto às autoridades terrenas quanto à verdadeira adoração a Deus. Os espiões não conseguem pegar Jesus em palavras e ficam admirados por sua resposta. Os versículos 27 a 40 falam sobre a questão da ressurreição. Os saduceus que negam a ressurreição abordam Jesus com uma pergunta sobre um homem que casou-se com uma mulher, mas morreu. Ela casou-se com o irmão dele, conforme a lei do levirato. Eles apresentam uma situação hipotética, com 7 irmãos, cada um casando com a mesma mulher, após a morte anterior.
Jesus responde que os da presente era casam-se, dão-se em casamento, mas os que forem considerados dignos da ressurreição não se casarão. Na ressurreição estarão como os anjos e não poderão morrer, pois são filhos de Deus. Jesus cita Moisés afirmando que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que, portanto, eles estão vivos, uma confirmação da ressurreição. Os escribas, admirados por sua resposta, não têm mais coragem de questioná-lo. Os versículos 41 e 47 fala sobre a crítica à hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus, em seguida, questiona os escribas sobre como Davi pode chamar o Messias de Senhor, uma questão que desafia a sua concepção messiânica. Ele adverte os discípulos contra os escribas, que gostam de ser admirados, vestindo-se com longas vestes e buscando as melhores posições, mas que exploram os pobres e se tornam profundamente corruptos. Ele denuncia as ações deles, assegurando que a condenação virá sobre eles. Esse é o resumo do capítulo e algumas aplicações então para nossas vidas. Primeira aplicação: reconheça a autoridade de Jesus. A maneira como nós respondemos à autoridade de Cristo em nossas vidas é fundamental. Devemos nos submeter ao governo de Deus com fé e obediência. Segunda aplicação: responsabilidade no reino. A parábola dos lavradores nos faz refletir sobre como estamos administrando os dons que Deus nos deu. Estamos sendo fiéis e produtivos em nosso serviço? Terceira aplicação: integridade e sinceridade. Jesus nos exorta a evitar a hipocrisia. Nossas ações devem refletir verdadeiramente nosso relacionamento com Deus e o que professamos ser. Quarta aplicação: cidadania e fé. A resposta de Jesus sobre os impostos nos lembra da necessidade de sermos cidadãos responsáveis em nossa sociedade, enquanto mantemos nossa lealdade a Deus acima de tudo. E quinta aplicação: esperança na ressurreição. O ensino de Jesus sobre a ressurreição nos dá esperança para a vida eterna. Precisamos viver com a perspectiva de que a nossa vida não termina aqui e que somos filhos de Deus, aguardando a promessa da vida eterna. Espero que esse capítulo de Lucas, capítulo 20, possa te trazer inspiração para que você possa viver esse dia um dia mais afinado com a glória de Deus. Oremos. Pai Celestial, te agradeço e peço ao Senhor neste momento que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, transformando nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sou o pastor Israel, me despeço de você e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.